Vamos iniciar a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos equações do primeiro grau no plano cartesiano. Questão 1. Comprei 2 quilos de laranja. Paguei com uma cédula de R$ 10 e recebi R$ 4 de troco. Qual o preço do quilograma da laranja? A equação para encontrar o preço P do quilograma da laranja pode ser escrita assim. 2P é igual a 10, que é o valor da cédula que eu usei para pagar, menos 4, que é o valor do troco que eu recebi. 10 menos 4 é igual a 6. Então, 2P é igual a 6. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. E 6 divididos por 2 é igual a 3. P igual a 3. Então, o preço P do quilograma da laranja é R$ 3. Se precisar de construir um gráfico que mostre o preço total a pagar, que eu chamo de Y, em função da quantidade X de quilogramas de laranjas compradas por R$ 3 o quilograma, pode-se encontrar os pontos do par ordenado x e y utilizando a função y igual a 3x. Observe na tabela o valor de x que foi substituído na expressão y igual a 3x para encontrar y. Preencha o restante da tabela, depois vamos marcar no plano cartesiano e unir para formar a reta que será o gráfico da função de primeiro grau. Então, quando x é igual a 0, y é igual a 3x, 3 vezes 0, 0. Quando x é 1, 3 vezes 1, 3. Quando x é 2, 3 vezes 2, 6. Quando x for igual a 3, o y será 3 vezes 3, que é o valor de x. 3 vezes 3, 9. E no par ordenado, quando x é 3, o y é 9. Quando x for igual a 4, y é 3 vezes 4, que é o valor de x. 3 vezes 4 é igual a 12. Quando x é igual a 4, o y é igual a 12. Responda de acordo com o gráfico. Vamos marcar no gráfico os pontos encontrados na tabela anterior. Quando x é igual a 0, o y também é igual a 0. Esse ponto se localiza na origem do plano cartesiano. Quando x é 1, o y é 3. Vamos ligar o 1 do eixo x ao 3 do eixo y. Quando x é 2, o y é 6. Vamos ligar o 2 do eixo x ao 6 do eixo y. Quando x for igual a 3, o y será 9. Vamos ligar o 3 do eixo x ao 9 do eixo y. Quando x é 4, o y é igual a 12. Vamos ligar o 4 do eixo x ao 12 do eixo y. Unindo esses pontos, nós temos a reta da equação y igual a 3x. A reta é ascendente, ou seja, crescente, descendente, decrescente ou horizontal. Nós podemos perceber que enquanto maior é o valor de x, maior será o valor de y. Então, nós temos uma reta ascendente, ou seja, crescente. Compare a expressão genérica y igual a ax mais b, com a função y igual a 3x representada no gráfico. Qual é o valor de A e o valor de B em y igual a 3x? Então, o A é o coeficiente que acompanha o x. Então, nessa função, o A vale 3. E o B é o que eu chamo de termo independente, ele vem sozinho. Como ele não aparece na função, ele vale 0. Então, A igual a 3 e B igual a 0. Letra C. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0 e 0. A reta passou pela origem dos eixos coordenados? Sim.
X e Y são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Como as duas grandezas aumentam na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Questão 2. Na tabela abaixo, substitua o valor de x na expressão y igual a menos x mais 2 para encontrar os pontos de par ordenado x e y. Construa o gráfico marcando os pontos no plano cartesiano e una-os para formar a reta. Então, primeiro, y é igual a menos x mais 2. Vamos substituir os valores de x e encontrar os valores de y. Para x igual a menos 2, vamos colocar menos 2 entre parênteses. Negativo vezes negativo, positivo. 2 mais 2 é igual a 4. Então, quando x é menos 2, o y é igual a 4. Para x igual a menos 1, ele também é negativo, então é obrigatório colocar dentro de parênteses. Negativo vezes negativo, positivo. 1 mais 2 é igual a 3. Quando x é menos 1, o y é igual a 3. Para x igual a 0, menos 0 mais 2 é igual a 2. Todo número somado ou subtraído de 0 é igual ao próprio número. Quando x é igual a 0, o y é igual a 2. Para x igual a 1, menos 1 mais 2 é igual a 1. Quando x é igual a 1, o y também é igual a 1. Para x igual a 2, menos 2 mais 2. Todo número somado com seu oposto é igual a 0. Quando x é 2, o y é 0. Para x igual a 3, menos 3 mais 2, menos 1. Quando x é igual a 3, o y é igual a menos 1. Responda de acordo com o gráfico. Então, vamos construir o nosso gráfico, lembrando os pares ordenados encontrados. Menos 2 e 4. Vamos ligar o menos 2 do eixo x ao 4 do eixo y. Menos 1 e 3. Vamos ligar o menos 1 do eixo x ao 3 do eixo y. 0 e 2. Esse ponto ele é marcado sobre o 2 do eixo y. 1 e 1. Vamos ligar o 1 do eixo x ao 1 do eixo y. 2 e 0. Vamos marcar esse ponto no 2 do eixo x. 3 e menos 1. Vamos ligar o 3 do eixo x ao menos 1 do eixo y. Unindo esses pontos, nós temos a reta da função y igual a menos x mais 2. A reta é ascendente, descendente ou horizontal. Podemos perceber que enquanto x aumenta, o y diminui. Então, a reta ela é descendente, ou seja, decrescente. Compare a expressão genérica y igual a ax mais b com a função y igual a menos x mais 2 representada no gráfico. Qual é o valor de a? O a é o termo que acompanha o x. Então, nesse caso, o a é menos 1. E o b? O b é o termo independente, aquele que não vem acompanhado de letra. Então, b vale 2. A igual a menos 1, b igual a 2. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0 e 0. Essa reta passa pela origem dos eixos coordenados? Não. Qual o par ordenado XY que a reta intercepta o eixo das abscissas? O que é o eixo das abscissas? É o eixo X. Então, essa reta, ela intercepta o eixo X no par ordenado 2 e 0. Qual o par ordenado X e Y que a reta intercepta o eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, ela intercepta no par ordenado 0 e 2. Questão 3.
Na tabela abaixo, substitua o valor de x na expressão y igual a 3, para encontrar os pontos de par ordenados xy. Construa o gráfico marcando os pontos no plano cartesiano e una-os para formar a reta. Então, se y é igual a 3, qualquer que seja o valor que você atribuir para x, o y sempre será 3. Quando x for menos 2, y é igual a 3. Para ordenado, menos 2 e 3. Quando x for menos 1, y será igual a 3. Para ordenado, menos 1 e 3. Quando x for igual a 0, o y também será igual a 3. Para ordenado, 0 e 3. Para x igual a 1, y é igual a 3. Para ordenado, 1 e 3. Para x igual a 2, o y é igual a 3. Para ordenado, 2 e 3. Para x igual a 3, o y é igual a 3. Para ordenado, 3 e 3. Responda de acordo com o gráfico. Agora vamos traçar o gráfico da função, marcando os pontos que nós acabamos de encontrar. Menos 2 e 3. Vamos ligar o menos 2 do eixo x ao 3 do eixo y. Menos 1 e 3. Vamos ligar o menos 1 do eixo x ao 3 do eixo y. 0 e 3. Esse ponto é marcado no 3 do eixo y. 1 e 3. Vamos ligar o 1 do eixo x ao 3 do eixo y. 2 e 3. Vamos ligar o 2 do eixo x ao 3 do eixo y. 3 e 3. Vamos ligar o 3 do eixo x ao 3 do eixo y. Unindo esses pontos, nós temos a reta da função y igual a 3. A reta é ascendente, descendente ou horizontal. Ela é horizontal, ou seja, ela é constante. Compare a equação genérica y igual a ax mais b com a equação y igual a 3, representada no gráfico. Qual é o valor de a? O a é o termo que acompanha o x. Não apareceu x nessa função, então a vale 0. E o valor de b? O b é o termo independente, aquele que vem sozinho, então o b vale 3. Nessa função, a é igual a 0, b é igual a 3. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0 e 0? A reta passou pela origem dos eixos coordenados? Não. Qual o par ordenado que a reta intercepta o eixo das ordenadas? Ou seja, qual é o par ordenado em que a reta intercepta o eixo y? O ponto de coordenadas 0 e 3. Questão 4. Na tabela abaixo, substitua o valor de x na equação y igual a x, para encontrar os pontos de par ordenado x, y. Construa o gráfico marcando os pontos no plano cartesiano e una-os para formar a reta. Dicas da Lili. Este gráfico é um caso especial de função de primeiro grau, conhecido como função identidade, onde o par ordenado xy tem sempre os mesmos valores. A reta, ela é crescente, já está falando, e divide o primeiro e o terceiro quadrante em um eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? É o eixo que divide o quadrante ao meio. Cada quadrante no plano cartesiano tem 90 graus. O eixo de simetria, ele forma o quê? Ele divide o primeiro e o terceiro quadrante em dois ângulos de 45 graus em cada um. Então, se o y é igual a x, para x igual a menos 1, y também é igual a menos 1. Menos 1 e menos 1, primeiro par ordenado. Para x igual a 0, y é igual a 0. Para ordenado, coordenadas 0 e 0. Para x igual a 1, o y também é igual a 1. Para ordenado, 1 e 1. Para x igual a 2, o y é igual a 2. Para ordenado, 2 e 2. Para x igual a 3, o y é igual a 3.
Par ordenado, 3 e 3. Responda de acordo com o gráfico. Vamos marcar agora, no plano cartesiano, os pares ordenados encontrados. Menos 1 e menos 1. Vamos ligar o menos 1 do eixo x ao menos 1 do eixo y. 0 e 0. Esse ponto já está marcado na origem dos eixos coordenados. 1 e 1. Vamos ligar o 1 do eixo x ao 1 do eixo y. 2 e 2. Liga o 2 do eixo x ao 2 do eixo y. 3 e 3. Liga o 3 do eixo x ao 3 do eixo y. Unindo esses pontos, nós temos a reta da função y igual a x. A reta é ascendente, descendente ou horizontal. Podemos perceber que ao aumentar o valor de x, o valor de y também aumenta. Então, nós temos uma reta ascendente, ou seja, crescente. Compare a equação genérica y igual a ax mais b com a equação y igual a x representada no gráfico. Qual é o valor de a? Então, a é o termo o coeficiente que acompanha o x, ele não aparece. Quando o coeficiente não aparece é porque ele vale 1. E o valor de b? O b é o termo independente. Nessa função, nós não temos termo independente, então b vale 0. Então, em y igual a x, a é igual a 1 e b é igual a 0. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0 e 0? Sim, a reta passa pela origem dos eixos coordenados. Leia as dicas da Lili. Qual o nome especial que recebe esse gráfico? Esse gráfico é chamado de função identidade. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares, a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.